a diferença do F e do V, mostrando mais o sensorial para as crianças, sabe? Conseguindo conectar todos o sensorial, o som, o visual. Às vezes eu fazia desenho no quadro para reforçar aquilo que eu estava falando. Você tem que tentar de todas as formas para aquela criança aprender o que você está dizendo. E eu não vejo isso e eu não posso fazer, porque aí as pessoas falam, não, mas você tem que fazer um planejamento, é desse jeito que eu falei, mas eu não sei fazer desse jeito. Não, mas todo mundo faz. Então tá tudo muito engessado, muito amarrado. E eu acho que o ensino, ele é muito mais amplo. O ensino é a própria convivência, principalmente do neuroatípico com o neurotípico. Ambos, é positivo para ambos, os dois vão aprender. Os dois, um vai aprender a respeitar o outro, as dificuldades do outro, e o outro vai aprender a lidar também, até a se controlar em determinadas situações. Enfim, é um aprendizado, é um ganho para todo mundo. Acho que a sociedade inteira ganha com isso. Doutor Calma falou uma palavra realmente que nos chama bastante atenção, doutor Ivan, é justamente o desconhecimento, em que todos, de alguma forma, têm que juntar o que já sabe, para que, de alguma forma, a sociedade, no geral, que são os professores, que são os orientadores, que são as famílias, que são os estudantes, enfim. Como é que o senhor também, ainda nessa primeira etapa nossa aqui de debate, como é que o senhor avalia a situação da educação em relação à atenção às pessoas autistas que estão na fase escolar aqui na nossa capital federal? Ainda estamos muito carentes, estamos no caminho certo, temos que, enfim, lutar mais ainda. Qual é o ponto de vista do senhor? Bom, Walter, complementando o que a Ana Cristina falou em questão de autismo, né? Segundo a OMS, a gente tem cerca de 70 milhões de pessoas com autismo. E esse número continua crescendo, dada a estatística que ela falou da proporção de autista para não autista, né? E aqui no DF, a gente tem uma lei de 2021 que ela trata de diretrizes para a pessoa autista. Só que o Estado, ele tem que trazer o aspecto formal e o material. O formal é a lei, mas o material a gente não tem. O material é a execução, é a prática, é o dia a dia. Como já foi falado aqui por especialistas da área, inclusive o Cauã, que lida no dia a dia, há uma deficiência. Há uma deficiência tanto na quantidade de profissionais quanto na preparação. E eu trago aqui questões... A grande parte das demandas da Defensoria Pública do DF trata de monitor e vagas para pessoas com autismo nas escolas, que não tem. Então, isso aí a gente percebe que o GDF, o Distrito Federal, enquanto ente federado, ele ainda não está preparado para lidar com isso. E a gente vê também, nesse mesmo âmbito, em vez de contratar profissional, fazer concurso, seleção pública, tem um grande quantitativo, que eu não tenho esse número, mas tem um grande quantitativo de profissionais temporários. E que, novamente, eu cito o Cauã, que não tem a preparação. A gente vê retrata novamente o caso do professor temporário que quebrou o braço de uma pessoa com autismo. A gente vê também um caso que teve recente, se eu não me engano, no Guará, de duas profissionais, duas professoras que foram afastadas pelo TJ porque elas maltrataram os alunos. Então, assim, você vê uma grande falha de qualificação mesmo. Né? E a partir daí, se você tem falha na qualificação, você tem falha na prestação de serviço. E por aí vai. Isso traz várias decorrências para o dia a dia dessas pessoas que levam traumas. Muitas vezes os pais, eles não têm condições de acompanhar, porque também eu presenciei demandas contra o GDF de mães que pediram redução de carga horária para dar atenção para o filho e tiveram negado administrativamente. A perícia deu apenas 10%, sendo que a criança ela tinha um horário preenchido com várias atividades, com vários tratamentos multidisciplinar. Porque uma das demandas, dependendo do grau do autismo, a pessoa vai precisar de mais atenção, psicopedagogia, vai precisar praticar uma natação, equitação e por aí vai. Então, o pai trabalha, a mãe trabalha, tem que trazer a sobrevivência para casa, mas ela
não pode aliar isso à criança. Ela tem que ter ao tratamento da criança ou ao dia a dia da criança, né? Então, ela tem que ter um horário a mais. Até isso, falta sensibilidade também do GDF. Então, é um problema que hoje é sistêmico. É sistêmico. Não, a gente vai discutir aqui muitos números, muitas questões, mas esse é um dos principais em relação ao tema. Antes de voltar com a doutora Flávia, o doutor Cauã pediu aqui a palavra. Pois não, doutor Cauã. Então, em relação a esse aspecto, o pessoal que defere em relação à redução de carga horária para os pais, levar os filhos no tratamento, eles exigem necessariamente, e isso não está na lei, eles exigem necessariamente você levar como se fosse um laudo, um documento escrito. Então, de tal hora até tal hora, meu filho faz natação. De tal hora até tal hora, ele faz fono. De tal hora até tal... Então, assim, aí sim teve uma pessoa da escola que eu trabalhava que ela conseguiu 50% de redução de carga horária de trabalho sem prejuízo na remuneração por conta que ela levou tudo isso. Mas existem outras pessoas que não têm como comprovar isso, às vezes até porque fazem a própria terapia em casa com seus filhos. Elas deveriam ter do mesmo jeito a redução e não conseguem porque não conseguem provar. Entendeu? Entendi. Agora, doutora Flávia, diante do quadro, é evidente que não é um quadro satisfatório. Podemos até pensar que se busca um caminho correto para poder alcançar aí e, de certa forma, encontrar soluções através das políticas públicas e determinar, portanto, aí um trabalho no GDF ou na nossa capital federal, como preconiza, portanto, aí a nossa lei. Quer dizer, no ponto de vista de demandas, no ponto de vista da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo aqui na nossa capital federal, quer dizer, de forma direta, o que é necessário realmente, o que é prioritário realmente ser feito para que essas questões, de alguma forma, encontrem o caminho da solução? Precisa ser feito muita coisa ainda, Walter, mas eu acho que falta a efetividade da lei. As leis existem. Na Constituição Federal, você tem a Lei Berenice Piana, que trata de questões também do autista, você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem a Lei de Diretrizes da Educação. No entanto, ainda falta, infelizmente, apesar do autismo estar aí há muito tempo e os médicos já tenham dado diagnósticos clínicos muito bem feitos e cada vez numa quantidade maior, ainda nós temos uma deficiência quanto ao conhecimento para a efetividade da lei. E nesse caminho, eu não vejo outra alternativa que não seja políticas públicas. E para políticas públicas você precisa de lei também. Então, seria a elaboração, a meu ver, tá? Seria a elaboração de uma outra lei efetiva para políticas públicas dentro do Distrito Federal. E aí você consegue nortear. Mas isso tem que passar por um conhecimento maior sobre o autismo. E o que está faltando para que esse conhecimento de alguma forma... Profissionalização, gente preparada. Porque o autismo, ele não está num molde certo. Você vai ter... Cada autista, ele é de um jeito. Tem um autista que se expressa muito bem, como o Dr. Cauã. Tem autista que não quer falar. Tem o que não é verbal. Tem o que é tímido e entra em crise quando tem que falar. Então, não é só a questão social. Tem uma série de outras comorbidades que vêm atreladas ao autismo. Então, não tem como você fechar isso em uma caixa e dizer o autismo é isto. E nisso você passa por uma análise clínica. Não é um exame médico e não é pela cara da pessoa. O autista não tem cara. Então, isso traz uma dificuldade enorme para que as pessoas tenham um conhecimento do que seria isso. Uma outra questão que eu sempre trago muita gente coloca o autista é louco ou o autista é gênio. Se você coloca ele como gênio, você tira um monte de direitos. Porque se ele é gênio, para que ele precisa de lei? Para que ele precisa de outras coisas? Ele pode fazer muito melhor do que os outros. Se ele é louco, você o coloca à margem e também você vai deixar ele aí a Deus dará ao largo, né?
Então, você tem que trazer essas pessoas. Mesmo o nível 3, porque é sabido que tem nível 1 que vai... Aliás, nível 3 que vai para nível 1. Existe essa migração. Então, precisamos... Nível 1, explica para nós, né? Nível 1, o nível 2 e nível 3. Nível 3, são 3 níveis. Uhum. Né? O 1 seria o leve. O leve. O 3, o severo. O severo. O 2 está no caminho. Mas o 3 pode O 3 pode migrar para o 1. Para o 1. Com terapias, Mas um também pode evoluir para o 3. Pode. Também pode. Então, nós temos essa possibilidade, essa flexibilidade. Uhum. E aí, nesse caminhar, as pessoas encontram muitas dúvidas para tratar. Então, eu vejo muita gente com receio que o autista seja agressivo. Eu acho que eles são muito mais agressivos com eles mesmos do que com os outros. Então, assim, a gente precisa ter um conhecimento maior. Eu acho que a sociedade também precisa ter menos medo dos autistas. O meu filho é autista e eu vejo, por exemplo, já tiveram terapeutas que tinham medo dele, porque ele gritava muito e ficavam com medo. Então, eu acho que a gente primeiro tem que acabar com esse olhar de medo para o autista que acha que vai ser agressivo. E a abertura para conhecer. E isso tem que passar pelo convívio. E muita gente não quer conviver. Então, se nós não tivermos um convívio, além do convívio, estudar mais sobre autismo, tentar conhecer ao máximo sobre autismo e, principalmente, descobrir, colocar na cabeça que eles podem qualquer coisa, né? Assim como você não pode fechar no conceito de que aquela pessoa não consegue. Né? Em muitos momentos eu já tive reclamações de mães que dizem: mas a professora só dá o dever de casa mais fácil para o meu filho porque eu acho que ela acha que ele não tem capacidade. Então, primeiro ela tem que mandar o dever de casa e ver se lá a criança vai dar conta de fazer, com a ajuda de alguém. Esse olhar do preconceito é muito sério. Eu acho que antes de qualquer coisa, o que a gente também está vindo fazer aqui, acabar com o preconceito. Tentar parar com os preconceitos, né, que a gente coloca de modo geral. A gente já olha e já acha, não, olha, é autista, então não tem condições de trabalhar. É autista, então, olha, ele vai faltar muito, então não tem condições. Eu acho que nós temos que parar com isso e passar a conviver para poder entender. Na Comissão do Direito dos Autistas, eu coloquei, nós temos vários autistas, né, Cauã? E todos trabalham muito, são muito eficientes, são pessoas dispostas ao trabalho. Obviamente que tem algum momento está em crise ou então tem um cansaço exagerado depois de um evento, mas que conseguem fazer as coisas. Então, você não pode transformar essas pessoas num peso para o Estado. A gente tem que incluir. E esse é o papel, é a inclusão, não seria nem integração, seria a inclusão. Porque a integração, você pega o aluno e coloca naquela escola do jeito que ele estiver. A inclusão, você tem que adaptar, você tem que trazer toda aquela estrutura para receber aquele aluno. Então, isso é importante hoje. Mas acho que começa pela tirar o preconceito das pessoas sobre o autismo, políticas públicas para poder fazer um meio de campo entre uma lei e a efetividade dessa lei. Um dos caminhos, mas devem ter outros. Outras pessoas devem ter outras saídas. E a senhora teria essas outras saídas? Que a senhora poderia também nos ajudar a avançar nesse tema do preconceito, doutora Ana? Eu acredito que pela minha experiência na prática, trabalhando diretamente na escola e na escola pública e dando assistência à escola particular e também como advogada, isso ampliou muito o meu olhar, sabe? Então, inclusive eu estou num desafio atualmente, estou cursando mestrado em políticas públicas lá na UNB, no sentido de proporcionar uma inclusão efetiva. É um desafio pessoal e agora acadêmico também. Mas antes de eu chegar exatamente nesse ponto, eu queria só voltar um pouquinho no que conversamos anteriormente, no sentido da precariedade, né? E por mais que seja polêmico até entre os nossos colegas aqui, eu preciso defender aqui a educação pública do GDF. Sim, ótimo. E eu quero dizer isso por quê? Porque nós, em termos de foto nacional, se a gente for olhar em termos nacional, nós estamos muito, muito à frente
Não estamos no lugar ideal, mas estamos muito à frente. Como, Ana? Nós temos atendimento na educação precoce. Então, o bebê de 0 a 3 anos e 11 meses, apesar de termos uma fila para atendimento, mas nós temos esse programa aqui em Brasília, em que a criança com atraso no desenvolvimento, ou a criança que nasceu prematura, ou a criança com qualquer deficiência, ela tem um atendimento na educação precoce. Então, os bebês de 0 até 3 anos e 11 meses têm um atendimento gratuito na educação precoce. Além da educação precoce, nós temos a classe especial, que é um modelo diferenciado dentro da escola regular. Além da classe especial, nós temos a classe comum inclusiva. Além desta, nós temos a classe de integração inversa. Além desta, nós temos a escola bilíngue. Nós temos duas escolas bilíngues aqui no DF, uma em Taguatinga e no Plano Piloto. E nós temos o centro de ensino especial também em várias regionais. Então, em termos de política de educação especial e inclusiva, eu vejo o DF bem avançado. Mas nós estamos bem avançados porque somos a capital federal ou porque, de certa forma, somos mais atentos a essa questão? Não, eu acredito que nós desenvolvemos essa política a partir de muita provocação. Eu acho que aqui em Brasília houve uma provocação e um olhar mais sensível da Secretaria de Educação. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou dizendo, levantando a bandeira, nós fazemos o melhor trabalho. Eu sei disso. Mas quando a gente teve esse ano eu não sei se eu vou lembrar o nome exatamente, mas tivemos 3 dias de um seminário numa escola particular sobre autismo. E vários profissionais da área da educação de vários locais do país vieram para Brasília para aprender conosco como fazer isso. Então, apesar das nossas dificuldades, eu ainda vejo um currículo realmente funcional para as crianças que precisam do currículo funcional sendo aplicado. O que é o currículo funcional? Ele é diferente daquele currículo básico, da Base Nacional Comum Curricular. Ele vai trabalhar as AVAs, que é as habilidades de vida diária. Vai ensinar para um autista nível 3 de suporte, por exemplo, se alimentar, se higienizar, levantar a calça, amarrar o sapato. Essas habilidades iniciais, que são habilidades pré-acadêmicas, antes de eu trabalhar habilidades acadêmicas, eu preciso desenvolver as pré-acadêmicas. Então, para isso, nós temos um currículo funcional que é, de fato, aplicado. Além disso, a gente tem sala de recursos, nós temos o atendimento especializado, nós temos os polos de transtornos funcionais específicos, nós temos os polos de altas habilidades e superdotação. Então, apesar dos pesares, eu vejo aqui em Brasília um grande avanço nesse sentido. Porque quando eu olho para a escola particular, quando eu sou chamada para dar essa assessoria lá, o que eu vejo, o que eu noto? Um núcleo, eles chamam geralmente núcleo de acompanhamento à inclusão, que seria a sala de recursos, né? Seria o atendimento na sala de recursos. E aí, quando eu pego o PEI da criança para eu avaliar a partir de qual critério do desenvolvimento essa adequação curricular foi formada. Então, orientadora, a partir do ano, né, que a criança está... Não, mas aí eu pergunto, mas sobre qual critério? Qual etapa do desenvolvimento? Qual avaliação? Não tem. Se a gente, na Secretaria de Educação, faz algo nesse sentido, a gente responde PAD. É muito sério. O que é PAD? É o processo administrativo disciplinar, né? Uhum. Então, eu percebo a nossa responsabilização no que tange a esse atendimento muito mais presente do que nas escolas particulares, porque, na minha ideia, a escola particular, ela tem caminhado, e eu me coloco, tenho trabalhado nesse sentido de assessorar nesse movimento, nessa construção, mas eu confesso que eu ainda percebo um atraso na conscientização do que é a educação especial, na conscientização do que é a educação, porque qual que é o objetivo constitucional da educação? Pleno desenvolvimento da pessoa, exercício da cidadania e preparação para o mundo do trabalho. Sim. Constitucionalmente, a educação é isso. Então, se eu sequer entendo a etapa do desenvolvimento que aquela criança está, para eu fazer um documento de adequar o trabalho pedagógico para ela, eu não tenho nem isso formado, então está muito sério.
E os pais pagando mensalidades altíssimas, e eu falo porque eu atendo grandes redes, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas é algo que aí entra a questão do CDC, né, nessa falha da prestação do serviço, e que a gente tem conseguido jurisprudências aqui no Tribunal de Justiça, nessa falha de prestação do serviço, que o pai contrata um serviço educacional para uma criança especial. Se não chega na finalidade do contrato, se a criança só há uma falha, porque a criança de fato está há 5 horas naquela escola, mas o atendimento ele é viciado, ele é falho, então a gente tem que falar em reparação de danos, tanto materiais quanto morais. E o desenvolvimento, e a falha no desenvolvimento daquela criança que foi marcado ali porque a escola não adaptou o PEI de acordo com as normas técnicas do PEI. E isso não é tão falado. O que é mais falado é negação de matrícula e fornecimento de monitor. Então, assim, eu sei que eu já avancei aqui, mas voltando sobre a questão do que seria, né, uma possível, um possível formato, eu acho que não de resolução, porque o que está pronto são os dogmas, né? A nossa religião, a nossa fé está pronta, não é? Cada um tem a sua e ela é indiscutível. Agora, ciência, educação, não tem uma fórmula pronta. Nós vamos tentando, né? E eu acho que o trabalho multiprofissional, uma política pública multiprofissional, o que na minha visão seria? Um trabalho integrado, por exemplo, eu falo em rede pública no SEI, que é o Sistema Integrado do GDF. Então, uma criança que chega na escola, que há uma suspeita de diagnóstico, eu penso que já teria que ter ali, no próprio sistema, um encaminhamento para a UPA mais próxima, para o tratamento no CAPS mais próximo, para o atendimento também social daquela família, porque é um trabalho em comunidade, é a família junto com a escola junto com a família. Não adianta demandar apenas do pai, que às vezes não vai ter condições financeiras, social, repertório intelectual para entender a necessidade do acompanhamento daquela criança. E a escola sozinha também não tem força para mandar aquela criança para o atendimento. Então, eu penso que se é uma das coisas que eu tenho pesquisado e tenho discutido lá na minha pesquisa, no CIAN, eu sou aluna do Centro Integrado de Estudos Multidisciplinar lá da UNB, desse trabalho multiprofissional em rede, de todos os que poderiam ajudar, tanto no diagnóstico, avaliação e acompanhamento. Por quê? Porque se há acompanhamento, eu garanto a permanência na escola. Hoje a gente tem um número grande de evasão, tanto nos anos iniciais quanto no final do ensino médio, por conta da evasão na escola. As crianças entram na escola, elas ingressam, então elas exercem o direito de acesso, mas elas se perdem no direito à permanência. E a Constituição garante não só o acesso, como a permanência. E eu penso que uma das maneiras de garantirmos a permanência seria o trabalho multiprofissional integrado em termos de sistema mesmo, enquanto política pública. Antes de passar para o senhor, doutor Calma, deixa eu ver com o doutor Ivan, justamente no que foi colocado até agora. Pelo que eu entendi que a doutora Ana disse, que, claro, a proposta do ensino particular, privado, realmente é uma proposta boa, diferente da proposta da rede pública, por conta justamente da ausência de recursos na área pública. Quer dizer, se temos, portanto, mas mesmo assim tem falhas na rede privada. Quer dizer, diante desse quadro, o que nos sobra, o que nos resta? Ou seja, nós estamos realmente no caminho certo em busca de soluções para essa problemática que está levantada, mas que até agora ela se arrasta sem uma solução? Olha, Walter, como a doutora Ana Cristina também trouxe, existe uma verdadeira inversão. Na escola privada tem estrutura, mas não tem o know-how adequado para andar com o serviço. No poder público é o contrário. Tem um know-how. Tem um know-how, mas não tem tanta estrutura. A gente precisa realmente repensar essa questão toda, porque se você... Por outro lado, ainda tem um ponto que ela falou, a questão da prestação do serviço pela escola particular, né? A escola particular está cobrando alto para prestar um serviço e não presta ainda o serviço adequado. Você vê que não é uma coisa fácil, não tem uma resposta objetiva para essa questão.
O Estado, por si só o recurso também, só ter recurso também não é capaz. No caso, tem que treinar o profissional, tem que ter uma política continuada de capacitação. Eu não sei como que é no GDF, a doutora Ana Cristina pode falar mais depois, mas se existe uma política adequada de pessoal continuada, poderia, por exemplo, criar turmas especializadas, cursos extra para os professores do ensino especial, né? Curso específico para treinar, para lidar com pessoas com necessidades especiais como um todo, né? E aí vai além do público com autismo. Então, eu acho que o fato em si do treinamento poderia ser um pontapé inicial, um treinamento especializado. Porque, como foi falado aqui, a própria contratação de pessoal, o Estado olha muito para a quantidade. Eu estou contratando para dar uma certa satisfação para a sociedade que eu estou colocando o pessoal ali. Mas não é o pessoal que não tem um conhecimento adequado específico. Então, eu acredito que um treinamento em si continuado, contratando, por exemplo, professores especializados como ela, para dar treinamento para os professores da escola pública, né? E eu acredito que a escola particular também poderia ser feito isso, porque quando a gente fala de ensino, a gente fala de autismo, a gente fala de forma sistêmica. Não vai diferenciar a pessoa da escola pública da escola privada, mas considerando o poder público como pagador de imposto, eu acho que seria uma iniciativa adequada o treinamento inicial. Porque aí, com o tempo, como não é uma receita de bolo também, a gente pode ir adaptando e se adequando, vendo as falhas a partir da retroalimentação dos professores, uma avaliação dos alunos, trazer também os pais, trazer também a comunidade para dentro da escola, sabe? Porque, às vezes, o filho tem um comportamento em casa que o professor não está vendo. E o pai compartilhando aquela vivência com o professor, olha, meu filho em casa é assim, meu filho em casa é mais agressivo, ou meu filho em casa é mais calmo. E eu acho que na escola ele fica dessa forma. Eu acho que o professor vivenciando, tá lá no dia a dia, ele vai poder, a partir desse diálogo, ele vai poder trazer algumas outras soluções. Mas é uma coisa que se parte da discussão, se parte da participação. Diante desse quadro, doutor Cauã, eu também gostaria de ouvir o senhor, né? Muito bem colocado aqui, né? A rede particular tem expertise, mas não tem, no caso, o equipamento necessário. E ao inverso, portanto, da rede pública, que tem a expertise, mas não tem, portanto, aí aliás, o contrário, né? A rede, deixa eu ser mais claro aqui para o senhor, né? A rede particular tem a expertise, tem o know-how. Não, tem a estrutura física. Tem estrutura, a rede pública. A particular, mas não tem expertise. Isso. Perfeito. O inverso da outra. Dizer, por que não junta os dois para falarem uma mesma língua? E, de certa forma, ali desenvolver, já que o objetivo é único. Isso aconteceria ou essa vala no meio do caminho aí que separam, portanto, aí, socialmente aí as populações, fala mais alto? Então, eu acredito que essa vala fale mais alto. Porque as pessoas, o nome disso é barreira, são as barreiras atitudinais. As pessoas não querem mudar. Em outro momento, a doutora Flávia estava falando em relação a gente, que a gente trabalha bastante, e aí tem pessoas que não querem empregar um autista e tal. Mas por quê? Porque as pessoas não convivem ainda, e essa segregação que começa na escola especial, ao meu ver, que começa numa estrutura de uma sociedade em que ou a gente é gênio ou a gente é louco, né? O esquisito, o Cauã é estranho, é esquisito. Então, o que acontece? A gente não Fique tranquilo. A gente tem um tempo aqui de sobra. Então, a gente, assim, as barreiras atitudinais são as mais fortes, sabe? Eu tava na internet e aí eu via algumas pessoas reclamando, não sei o que, negócio de vaga para autista, porque um shopping tá fazendo um evento, não sei o que. Eram umas reclamações que tava tendo e eu li alguns comentários do tipo, fique em casa, fique com teu filho em casa.
Se a pessoa autista, no caso criança ou adulto, que seja, não tem condições de suportar barulho, de suportar muito trânsito de pessoas, fique em casa. Ou seja, a gente que está errado, a gente que tem que ficar em casa? Claro que não. O mundo é plural. A sociedade é plural. Cada um tem um jeito. Se eu não gosto de grito, de muito barulho, qual é o problema? Qual é o problema? Como a doutora Flávia falou, a gente trabalha bastante lá na comissão. Mas por quê? Porque eu sou respeitado lá. Lá não tem barulho. Aqui nesse estúdio não tem barulho, sabe? Quando eles vão bater palma para algum palestrante, eles não batem palma com barulho. Eles batem palma igual a palma de surdos, balançando as mãos. Entendeu? Para respeitar a sensibilidade que eu tenho e outros autistas não têm. Em relação a essa formação que o Dr. Ivan falou, dos profissionais ser frequente, eu acredito que isso é muito importante. Por quê? Porque vira e mexe a ciência está descobrindo mais e mais coisas. Vira e mexe a gente vem ao público, nós autistas adultos que falamos, né? Para poder estar falando mais coisas que a gente sente, como a gente pensa, como que a gente, por que a gente reage assim, reage assado. Então, esse tipo de situação, a gente está ensinando e também acaba que a gente está aprendendo também. Então, nas formações, é muito interessante que não seja só uma palestra. Porque eu não vou em palestra, porque às vezes eu vou ouvir um profissional da saúde, formado, qualificado para falar sobre o autismo, e eu vejo que está falando coisa que não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu sei, que eu sou autista e que sabe que não bate. Então, assim, é uma formação muito difícil se for só alguém falando e os outros ouvindo. Eu acredito que deveria ter mais debates, ter oficinas, ter, assim, mais troca, entendeu? Entre o pessoal que está dentro de sala de aula, o pessoal que está na escola, os pais, outros profissionais da saúde também, e trocar mais experiências. E aí eu acho que fica legal, entendeu? Porque que eu falei em relação a esse negócio da estrutura que você comentou da escola particular. Eu acho lindo. Aqueles negócios arredondados, negócios coloridos, de plástico, assim, tudo bonito. Eu acho muito bonito. Mas realmente, vai para a escola particular, ele faz o que o pai quer. É um comércio. Ali é um comércio. Não, é o cliente que tem sempre razão. Então, eu vou fazer o que o pai... Não, o pai quer isso e na rede pública, não. Na rede pública, eu mesmo já teve uma mãe, mas você tem que... Eu falei, não tenho que nada, você vai mandar no seu marido lá na sua casa. Então, assim, na rede pública, não. Na rede pública, a gente tem nossa autonomia em sala de aula, isso está em lei, né? Então, assim, a gente sabe o que está fazendo, a gente realmente se vira nos 30, sabe? E, graças a Deus, essa parte estrutural, não da estrutura física, mas estrutural de pessoal, é muito boa. A gente realmente se dedica à criança, o foco é a criança, sabe? A gente eu precisava de alguma coisa, eu ia lá no SOI, que é Serviço de Orientação Educacional, na sala do SOI, onde tem um apoio especializado, onde tem as professoras que têm a formação, a estrutura já para lidar com certos tipos de situações mais complicadas, mais complexas para a gente que às vezes está em sala de aula, não posso estar saindo, não posso estar, né? Então eu chamava, pedia auxílio, pedia o apoio delas. Então a gente realmente tem uma estrutura de pessoal mais humano, mais focado realmente no aprendizado, no bem-estar daquela criança. Mas as escolas particulares o pai mandou, o pai está pagando. Então assim, eu não sei se vai mudar, eu juro para você, não sei. Pois não, doutor Ivan. Eu queria fazer um complemento aqui no que o Dr. Cauã falou. Além dessa diferenciação, tem a diferenciação também jurídico-normativa. Não que seja totalmente inconciliáveis, isso é uma discussão sobre o tema entre escola particular e escola pública. Mas a gente vê o próprio profissional selecionado no Estado via concurso. Na escola particular, contratado via seletista. O particular, o profissional da escola pública, ele tem a estabilidade dele, aí entrando na questão. Ele tem a estabilidade dele, ele tem uma certa autonomia para fazer o seu trabalho, né? E não que na escola particular também não tenha, mas na pública eles demonstram muita boa vontade com a situação. Então, tem também essa diferenciação lá, eles são contratados via CLT
E às vezes vem um questionamento do pai, da mãe, meu filho passou por isso, vai lá e é demitido. Então é uma coisa que infelizmente funciona muito na escala negocial. Então muitas vezes, eu acredito, eu não tenho esse fato assim, irmãos, eu não tenho com essa vivência, mas com o dia a dia, eu acredito que tem muito essa questão que acaba desvirtuando um pouco da finalidade, que é focar na criança com autismo, que é focar na criança que tem uma necessidade especial, e aquilo acaba ficando prejudicado em razão de segundos planos ou segundas intenções. Já tem algum tipo de estudo da nossa realidade em termos de, enfim, de estudantes, alunos e alunas, como também os profissionais com formação própria, os alunos para frequentar as escolas e os profissionais com formação própria para atenderem também esse segmento da nossa população, que são as pessoas com o espectro autista. Já surgiu, já tem aqui na Capital Federal, já teve, ou tem algum dado, de alguma forma, fez um levantamento profundo nessa questão, até mesmo para servir de subsídio, para que tenhamos políticas públicas de forma mais próxima da realidade, doutora Flávia? Olha, Walter, eu desconheço alguns, eu tenho conhecimento de pessoas que têm uma técnica que eu elogio muito, que é a técnica chamada modelo Denver, que é um modelo que usa a liderança da criança. Ele não molda este autista no sentido de que este autista vire um robozinho para a sociedade, mas que siga a liderança dessa criança. E, a partir disso, dentro da sua individualidade, aquela criança possa desenvolver. Então, ela ganha ali autoestima também. Ela não é podada, mas ela é estimulada a estar integrada. Obviamente que, em muitos momentos, ela precisa se isolar para fazer uma terapia, para estar em sociedade. Mas, no entanto, não usa uma forçação de barra aquela criança. Então, é um modelo que eu elogio muito, que é esse modelo Denver que o meu filho faz. E eu estou sempre em contato com essas profissionais. E eu já falei várias vezes, eu falei, gente, essa técnica tem que ser passada para todos. Eu acho que seria que isso. É uma técnica profissional, uma técnica que tem dono? Walter, eu acho que tem um mercado muito interessado no autismo. É muita gente. E é um mercado... Isso é bom ou é ruim? É ruim. Eu acho que assim, não é só políticos que estão interessados no autismo, porque o autista vota e a família do autista vota, e é muita gente. Ali já elege muita gente. Sim. Mas também tu tens um mercado aí que quer ganhar muito em cima do autismo. E a gente precisa popularizar isso, porque está ficando muito caro. Mães que pagam absurdos para terapias e mães que não têm condições e tentam essas terapias através do Estado, não conseguem. Então, assim, virou um mercado, um grande mercado, e isso prejudica todo mundo, porque você vai ter venda de muita coisa que vai ter um conhecimento e tu vais ter venda de muita coisa que é uma pura enganação. Então, para que mães, talvez mais humildes, descubram que talvez elas estejam sendo enganadas ou talvez elas estejam podando seus filhos de terem mais autoestima, mais liberdade, né? Eu acho que a gente está numa situação ainda muito perigosa para todo mundo. Não só para o consumidor, mas também eu acho que as mães, principalmente as mais humildes, que não têm condições de ter a quantidade de terapias ou dentro da fase, porque existem as podas neurais e você tem que correr para fazer aquelas terapias até que se tenha essas podas neurais, né? É um desespero. Então, aí muita gente, nesse desespero, muita gente ganha dinheiro. Pode entender, então, que as terapias voltadas para as pessoas com espectro autista da rede pública, quer dizer, as terapias não são prioritárias dentro da estrutura do governo, já que a procura, ou seja, a demanda é bem maior do que a procura. Como é que
essa questão? Através do governo, você tem a Precoce. A Precoce ela é muito boa e eu já soube de muitas mães que colocaram seus filhos na Precoce, realmente que tiveram grande evolução. Mas também, Walter, o que seria evolução? Evolução para quem? Né? A gente desconhece muita coisa nesse caminho. Nós sabemos que existe a poda neural e que essas crianças precisam descobrir esse diagnóstico quanto antes e que isso seja aplicado quanto antes. O Estado faz isso através do Precoce, do que eles fornecem. Mas consegue Mas atender a demanda? Exato. Consegue atender a demanda. E outra, essa criança está evoluindo ou essa criança está virando um robozinho? O que seria isso? Aí é que vão surgir inúmeras questões e que, por exemplo, eu sei que existem técnicas que vão te prometer que o seu filho vai evoluir. Ok. Mas ele está evoluindo ou ele está só sendo podado comportamentalmente? Porque tu tens hoje uma quantidade enorme de autistas também, depressivos, com baixa estima e se suicidando. O que você quer para o ser humano, na verdade? O que a gente busca aqui, na verdade, o que você quer para o ser humano? Você quer explorar essa individualidade? Ou você está querendo transformar todo mundo em robô porque todo mundo tem que se comportar, entre aspas? Então, é muito cuidadoso isso quando a gente trata de uma crescente de autistas em um mercado que quer ganhar dinheiro. E pessoas olhando para isso e descobrindo que é interessante o autismo politicamente e financeiramente. Mães sendo exploradas, inúmeras, porque estão desesperadas. Então, você ter esse tipo de cuidado, você ter esse tipo de olhar no sentido de saber exatamente aonde você está pisando é muito difícil. Mas uma coisa eu te digo, eu acho, para mim, estudos que me foram passados, que tornaram mais suaves essas terapias para o meu filho, eu digo pelo exemplo que eu tenho em casa. Cada vez estão me levando no sentido de que não é forçado, não é na gritaria. Tem que ser algo que estimule sempre a autoestima, que estimule sempre, incentive aquela criança dentro daquela sua individualidade. Hoje eu gosto muito dos flaps, né, que chamam de flaps, que é a sua autorregulação. Eu acho bonito, meu filho. Eu não podo ele de fazer. Ele quer rodar, ele quer correr, ele quer balançar a mão. Eu acho bonito. Eu não podo. Ele quer correr pelo restaurante, ele corre. Tem uma hora que talvez eu vá impedir que ele pegue alguém, talvez invada a individualidade de uma pessoa. Mas muitas mães, muitos terapeutas querem impedir que as crianças façam isso. Bom, isso também é perigoso. O nosso tema, evidentemente, que não se esgota. E não vai se esgotar nessa primeira hora, nem na segunda, nem na terceira e nem na quarta. Daí, sempre a sugestão de outros debates. Estamos fechando aqui a primeira hora para que, em instantes, possamos entrar na segunda hora do nosso debate. Peço licença às senhoras, como também aos senhores. Nós vamos para o intervalo. São 15h59, mas em instantes estaremos de volta e vamos dar sequência ao debate no Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta e vamos avançar já na segunda hora do nosso Justiça na Tarde, que hoje está aqui conversando com especialistas, entrevistando especialistas, evidentemente levando também para você mais informações sobre essa questão do ensino voltado, portanto, aí também e principalmente para as pessoas com o espectro autista. Nós estamos aqui com os nossos convidados e convidadas, Dr. Cauã Gomes Mansur, ele que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB-DF, é professor da Rede Pública de Ensino. Estamos também com o Dr. Ivan Pereira de Souza, advogado, membro da Comissão de Direito do Consumidor. A doutora Flávia Dias Amaral, que preside a Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB-DF, também com a doutora Ana Cristina Lacerda, advogada, especialista em autismo e orientadora educacional. Ela é especializada em educação especial e inclusiva da Secretaria de Educação aqui da nossa capital federal, como também palestrante. Doutora Ana, evidentemente que sempre quando há dificuldades da política pública ser mais bem atendida por parte do poder público, quando isso não acontece, demora a acontecer, se busca a judicialização. Seria este o caminho que está sendo buscado para que, de alguma forma, essa realidade seja diferente? Então, Walter, eu acredito que existem os objetos em que há a judicialização, como, por exemplo, negação de matrícula, né? Nós temos ainda essa situação fática acontecendo. Mas qual é a justificativa para negar matrícula, doutora Ana? Não há. A verdade é que não há uma justificativa. A escola, geralmente não, né? Isso acontece nas instituições privadas. E eu gostaria até de aproveitar, falando em instituição privada, que eu não estou aqui, todos nós não estamos aqui para colocar a instituição privada na cruz. Não é isso. Claro. Mas nós estamos trazendo porque é uma foto, é uma fotografia, é um cenário, é uma realidade que nós temos visto, né, um atraso ainda para chegar, para captar o que é essa proposta de educação, de modalidade de educação especial. Então, hoje, nós ainda temos negativa de matrícula, que seria o pai chega na instituição, quero fazer a matrícula do meu filho. Sim, tem vaga, quer conhecer a escola? Leva o pai para conhecer a escola. Tem disponibilidade de turno? Educação infantil, 4º, 5º ano. Tem disponibilidade do turno, traz a documentação. Quando a família chega com a documentação, aí a família se depara com a informação, então... Nós achamos que, como a sua criança tem uma necessidade educacional especial, seria mais interessante uma outra escola com profissionais habilitados, porque neste momento nós não temos. Então, ainda é uma coisa assim tácita, mas que é uma negativa, é uma forma de negar a matrícula. Uma forma educada. Exato. Ou não educada também, né? Não, nós não aceitamos. Também temos esse caso. Também temos casos de alunos que são convidados a se retirar da escola. Também. Eu passei por isso. Eu formei em Direito, fiz OAB, estava advogando. E o meu filho, na fase da alfabetização, ele começou a demonstrar várias dificuldades de aprendizagem. E eu tinha feito anteriormente, antes do Direito, 4 semestres de pedagogia. E aí, quando meu filho começou a ter toda essa demanda, eu falei, vou voltar para a faculdade, vou me apropriar do conhecimento da educação para eu ajudar o meu filho. E foi isso que eu fiz, mas nesse lapso aí de tempo, eu fui convidada a retirar o meu filho. Uma escola particular conceituada me chamou e me convidou. E eu tive essa experiência do convite de que o meu filho não fazia parte do perfil da escola. Olha, seu filho é uma criança maravilhosa, ele é um fofo, mas é porque assim, ele não tem o perfil da nossa escola. Então, olha isso. Olha aonde chega, sabe? Quando eu passei por essa situação, foi quando eu... fiz uma transição de carreira, eu parei de advogar, me concentrei na educação, fui estudar, fui me especializar e mergulhei nessa área. E aí, hoje, eu consigo trabalhar nas duas áreas, mas eu passei pela experiência. Eu acho que é bem comum, né, doutora Flávia? A gente tem o lugar da experiência e isso nos desperta para atuar em cima disso, de alguma forma. Então, quando a gente fala de judicialização, eu acho que uma das principais questões hoje é a questão do acesso à matrícula, além do acesso, condições para permanência, então, seja do monitor, seja do acompanhante. E aí entramos numa nova celeuma, né, que eu acho que eu nem vou entrar para não demandar mais tempo, porque eu acho que tem outras coisas mais importantes para falar aqui. E a questão que hoje eu tenho trabalhado de uma forma mais incisiva,
que é a judicialização em termos de reparação dos danos materiais e morais. Por quê? Porque uma vez que essa família, ela contrata um serviço educacional, uma prestação de serviço, e essa prestação de serviço, ela é falha, ela enseja uma ação de reparação por danos materiais e morais. Morais, por quê? Quantas vezes as mães, né, que eu atendo, vão várias vezes na escola, olha, gente, eu acho que não está funcionando. Esse plano de educação individualizado, como que meu filho, a gente faz um teste da psicogênese, e às vezes a criança é pré-silábica, e a adequação curricular é pontuação. Não, no primeiro bimestre nós vamos trabalhar pontuação numa criança que é pré-silábica, ela não tem os pré-requisitos. Que adequação curricular é essa? Que PEI é esse? Então, está expondo a criança a uma situação humilhante, degradante, está expondo a mãe ou o pai a uma frequente solicitação na escola, sempre negada, porque ele se coloca, não, mas é isso mesmo, a adequação é isso. A criança, acontece muito, ela tem uma noção de números e quantidades até 5, até 7. Na adequação curricular está lá que a criança tem que escrever e quantificar até 50. É utópica, não existe. E aí o que de fato a criança precisa, que são, por conta dos marcadores do neurodesenvolvimento e da poda neural, como a doutora Flávia bem colocou, ela precisa que no ambiente educacional sejam trabalhadas as necessidades específicas dela. E aí, quando essas necessidades elas são forjadas, né, num PEI que não existe, que é utópico, cabe sim uma reparação moral. E aí eu falo que a partir da extensão do dano, né, a decisão do juiz ela vai se pautar na extensão do dano. Que dano foi esse? Imagine, cabe a todos nós essa pergunta: qual é a extensão do dano de uma criança que perde fases do desenvolvimento por conta de um PEI mal feito? Qual que é, além da extensão do dano, a repercussão na vida daquela pessoa? Tanto da mãe que fica ali insistentemente, ou o pai insistentemente pedindo para que observem melhor essa questão do plano, quanto da própria criança que se vê num ambiente em que a aprendizagem para ela deixa de ser significativa, porque não coincide com a etapa do desenvolvimento que ela se encontra. O caráter do tempo do dano, então, essa falha na prestação de serviço foi por quanto tempo? Isso tudo é calculado quando a gente fala de indenização moral. Por quanto tempo? Se uma criança que está concluindo os anos iniciais e está na escola particular desde a educação infantil, calcula 2 anos de educação infantil mais 5 anos de anos iniciais, né? Do 1º ao 5º ano. Além disso, o caráter pedagógico da reparação moral para a escola. Olha, a reparação moral ela tem esse caráter pedagógico de ensinar a partir disso. Olha, prestem atenção, instituição privada, em como vocês estão fazendo. E a capacidade dessa instituição em termos financeiros de suportar essa reparação moral. E a reparação material? Todos os anos, né? E aí tem o prazo prescricional dos últimos anos que essa família pagou a essa escola de reparar esse dano dessa falha na prestação do serviço. Então, tudo isso aqui, a gente entra na questão, para você ver como é muito amplo, está muito além de simplesmente um monitor, de simplesmente uma negação de matrícula, né, doutora Flávia? É muito mais amplo. A responsabilidade da instituição é objetiva, portanto, cabe a ela o ônus da prova. E quais são as famílias? A doutora Flávia falou muito sobre aqui a questão das mães mais humildes. Mas nesse cenário, é uma falta de saber das mães com mais poder econômico, inclusive, porque elas estão pagando. Elas estão acreditando que estão recebendo serviço. Então, você percebe que não é nem somente... É uma falha que a gente vê que sofre, não só a mãe mais humilde, mas a mãe com condição financeira também sofre pelo não saber, às vezes pelo desconhecimento e pelo investimento. Estou tentando, assim, sintetizar tanta coisa que está passando aqui nesse momento na minha cabeça e querendo resumir.
E além disso, eu vou aproveitar que está no meu momento de fala, essa questão da terapia, que você até perguntou para a doutora Flávia. O que falta, então, para a gente conseguir trazer essa terapia, né, para o ambiente da escola? Eu acho que a primeira coisa é entender que cada um tem o seu lugar, né? E eu quero falar isso mesmo no sentido de explicar. A terapia tem o seu lugar, a escola tem o seu lugar. A terapia é um trabalho individual da área da saúde. A escola é um trabalho coletivo, do aspecto educacional. Então, na escola, a gente está ensinando aquele sujeito ser cidadão, viver em coletividade, aprender os princípios contra capacitismo, contra racismo, contra atitudes discriminatórias, aprender a ceder, desenvolver habilidades neurológicas de brincar cedendo e de brincar se apropriando. Então, isso tudo vai acontecer no espaço coletivo. No espaço da terapia, e ela tem o seu lugar, que é muito importante, ela vai ter um atendimento individualizado. Esse atendimento individualizado provavelmente vai possibilitar uma inclusão mais favorável dentro da escola, né? Porque essa criança, esse sujeito, ele tem habilidades de comportamento socialmente mais aceitáveis, então na escola facilita. Mas um não está intrínseco ao outro. Uma falha, a meu ver, na minha visão, é de algumas famílias quererem a fórceps incluir a terapia dentro da escola. Eu acho que há um equívoco aí. A escola, ela tem o seu espaço e ela tem o seu mecanismo de escola. E a terapia, concorda, Calma? E a terapia tem o seu lugar importante, mas lá. Denver é uma metodologia como uma técnica da área da saúde excepcional, porque ele coloca ali aquela criança, aquele sujeito como ativo. Mas nós, aqui na Secretaria de Educação, nós adotamos um currículo em que a criança, ela deve ser autora. Nem sempre a gente consegue, mas nós temos como um dos critérios, dos fundamentos, a pedagogia paulo-freireana, da pedagogia da autonomia. Então, a criança, ela se torna autora do processo. Todos os professores adotam? Certamente não. Mas os que querem, que têm, né, que se aprofundam nessa área da pedagogia, ela é aceitável e fundamenta os nossos currículos, os nossos documentos. Então, nas classes especiais, eu já fui professora de classe especial, eu já fui professora de centro, eu já fui professora de turma inclusiva. E eu, em uma das minhas experiências, que eu digo mais exitosas, foi quando eu tive um aluno. Vou até falar o nome dele, porque eu sempre tenho contato com essa família, o Vitor. E o Vitor, ele já vinha há 9 anos usando fraldas. Quando eu peguei o Vitor, eu consegui trabalhar com ele de uma forma em que ele se percebia tanto que em pouco tempo o Vitor saiu da fralda. No ambiente educacional, se percebendo, se observando diante dos outros. Então, o espelhamento, a modelagem de comportamento, tudo isso junto, né, nessa grande... Por isso que eu digo que o trabalho é multidisciplinar. E as referências teóricas também, elas facilitam. Eu acho que facilitam muito. Diante dessa colocação muito bem posta pela doutora Ana, doutor Cauã, o que me chama bastante aqui a atenção, eu fico muito feliz com isso, é que a pessoa com o espectro autista, ela não se esconde. Ela simplesmente sou, e daí? Qual é o problema? Né? Sou inteligente, qual é o problema? Contudo, que a gente verifica que a mesma escola que, de alguma forma, ela pede que o aluno se retire, portanto, do ambiente, como muito bem explicou aqui a professora Ana, nós temos também aqueles estudantes que prestam vestibular, que hoje não se fala mais vestibular, mas o Enem, e que são os mais bem colocados. E, de repente, temos ali o autista como um dos mais bem colocados, portanto, aí na colocação, né? E vai escolher aí a medicina, se ele se inscreveu para medicina, enfim. E olha que nós temos muitos exemplos aí de sucesso
das pessoas com o espectro autista. Quer dizer, hoje não se coloca mais a escola para fazer propaganda. Olha, esse grupo de alunos aqui da nossa escola passou para isso, para aquilo na UNB, ou então em outra universidade particular, ou então fora de Brasil, ou então até fora do Brasil. Mas não coloca que a pessoa é autista. E eu pergunto, como leigo que sou, mas de certa forma também preocupado com a questão, que a gente tem que realmente que preocupar, eu me sinto inserido também nesse debate, caberia ou seria discriminatório debater também questões das pessoas com espectro e que de alguma forma estão aí fazendo sucesso? Porque uma coisa é a sociedade realmente ser inserida. E para muitos, uma pessoa com espectro autismo, muita gente pode pensar que ela não tem a capacidade para chegar num determinado ponto do estudo. Aí, de repente, ela vê, oxa, mas como? Como é que pode? Não seria uma provocação boa para crescer mais ainda esse debate, trazendo para essa discussão autistas com sucesso que, através do estudo, chegaram lá? Eu acho uma excelente pergunta, sabe? Porque assim, seria muito interessante, sim, a sociedade ver, passou em primeiro lugar o aluno daqui da nossa escola que tem autismo, nossa, que bacana e tal. Mas isso seria como se fosse para as pessoas que ainda acreditam que os autistas não têm essa capacidade, né? Então, parece que é como se a gente tivesse que estar provando que a gente é capaz o tempo inteiro. Para nós, autistas, eu acredito que seja mais natural, tipo, eu não vou falar o que a pessoa conseguiu, tantos anos que ele tem, independente de qualquer coisa, independente da minha cor, da minha raça, da minha altura, do meu peso, entende? Da minha característica, porque ser autista é uma característica minha. Então, eu passei no vestibular, ponto. Eu sou aluno daquela instituição, ponto. Então tem esses dois lados. Eu acredito que se colocasse, ficaria meio capacitista. Por exemplo, assim, olha, é um autista e conseguiu, hein? Chegou lá. É o que faz hoje com as pessoas pretas. Olha, uma pessoa preta, olha, viu, chegou, virou ministro. Quer dizer, o debate ele é amplo, né? Por isso que eu fiz essa provocação, doutor Cauã. Pois é, então, e falando em amplitude, eu queria ampliar um pouco o seu tema, que no intervalo você falou pra gente que a gente poderia colocar algumas outras questões. Aqui no tema da nossa conversa de hoje, vocês colocaram aqui na pauta o Código de Defesa do Consumidor na prestação de serviços educacionais para a inclusão de alunos com o espectro autista. Alunos. Porém, eu sou professor há 20 anos na Secretaria de Educação, passei inclusive em segundo lugar no concurso, aqui de Brasília e tal. E esse debate, ele é mais abrangente do que só os alunos. Por quê? Vocês que são empresários ou pessoas adultas que entendem a relação de consumidor, de empresa e funcionário, né? Vocês sabem que quanto mais adequado os funcionários, quanto mais for bacana o ambiente de trabalho, mais aquele trabalhador vai ser produtivo para você. Sim. E isso é muito simples de entender. Assim, porque eu produzo muito bem na comissão, porque não tenho nada para reclamar, é tudo muito tranquilo lá para mim. É a mesma coisa no meu trabalho, na escola do autista. Se for uma escola verdadeiramente inclusiva, com os colegas, com os professores, com o ambiente, tudo muito sintonizado, né, igual tá escrito ali do sintonizado com os direitos das pessoas, se for tudo harmônico, você só vai ter resultados positivos. E por que eu tô trazendo essa questão aqui dessa amplitude, desse outro lado? Eu tenho um grupo de professores autistas do GDF que estamos sendo negativados em nossos direitos de autista. Nós não estamos sendo considerados pessoa com deficiência, como manda a legislação. Então a gente chega na subsaúde e eles falam, não, a gente sabe que você é autista, mas você não é PCD. Você é igualzinho àquele deficiente físico que não tem só um dedo mindinho, não interfere em nada na tua vida. Oi?
assim, não adiantou nada. Já fui todos os recursos, já fui em vários lugares. Nada adianta para que eles mudem de opinião, a não ser judicializando. Eu judicializei, ganhei a causa e, enfim, eles me consideraram lá e tal, pessoa com deficiência nos meus assentamentos funcionais. E eu tenho um colega que ele é professor de artes, ele é muito bom, ele é excelente, ele é autista, descoberto tardiamente, assim como eu, estudou no Colégio Militar de Brasília, deu aula no Colégio Militar de Brasília, já expôs no Louvre, tá? E assim, e hoje ele tá com altas habilidades da Secretaria de Educação, ele tá trabalhando, mas assim, já passou por muito estresse, teve que pegar bastante atestado, porque o ambiente não era apropriado para ele como autista, muito barulho, muito... Então, assim, até a gente achar um ambiente, até a gente ter alguém que nos valorize, que nos entenda, que nos respeite os nossos direitos, as nossas divergências, a gente fica batendo muita cabeça e acaba que a gente vai ficando doente, vai ficando desgostoso de estar ali ensinando. Mas são as melhores pessoas para estar dentro do ensino especial, porque a gente consegue entender a criança especial, os alunos com autismo, porque a gente é autista também. Então, é uma sintonia muito forte, que a gente tem uma ligação muito forte. Tem uma outra colega minha da Secretaria de Educação também, professora efetiva há muitos anos, que é autista, e ela é da sala de recursos. A sala de recursos é a que atende os alunos especiais no turno contrário, para dar um reforço, como se fosse um reforço para essas crianças. Então, assim, imagina esses casos que eu estou te contando, nenhum de nós, eu estou com um grupo grande até de pessoas, servidores, nenhum de nós teve reconhecimento do GDF como pessoas com deficiência. Apesar da carteirinha da CIPTEA, emitida pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a gente não teve o nosso reconhecimento como pessoa com deficiência. E aí, o que acontece? Tudo acaba que tudo está interligado. Aí, se eu não estou bem, eu não vou dar uma boa aula, ou eu posso ficar nervoso, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu estou com depressão, eu estou em sala de aula ali, meu aluno não vai ter, o meu aluno autista, meu aluno PCD, não vai ter talvez o suporte adequado, porque às vezes eu não consegui um atestado médico, entendeu? Então, assim, é um ciclo, é uma coisa abrangente e uma coisa está interligada à outra. Então, assim, os alunos autistas têm que ter os direitos? Sim, tem. Mas os professores autistas também têm que ter os seus direitos resguardados e garantidos. Deixa eu trazer esse assunto também para o senhor, doutor Ivan, né? Um assunto que, com toda certeza, essa questão de trazer a sociedade para o debate é importante. Essa observação feita também pelo Dr. Cauã também é muito importante, né? Já que temos aí professores, outros profissionais dentro da área de educação com o espectro autista e nem sempre são também reconhecidos. O que está faltando, afinal de contas, né? Para que tenhamos aí um avanço maior nessa questão que não é de hoje que se debate. Eu acho importante o debate acontecer, mesmo com os avanços acontecendo, porque a sociedade está sempre renovando. Como é que você vê esse ponto? Então? Pronto, Walter. Aproveitando, fazendo aqui 2 links com fala da doutora Ana Cristina, doutor Cauã, você vê, a gente tem uma lei federal, né, uma lei do autismo, né, que traz, dá licença, uma demanda que trouxe o direito positivado de uma carteirinha para identificar a pessoa com autismo, né? Ainda assim, no próprio órgão ou entidade na qual ele trabalha, não existe respeito. Acho e para além do desrespeito da lei, também falta empatia. Sim. As pessoas elas querem se julgar pela aparência. O que a gente vê muitas vezes, mas tu não tem cara de autista. Tu não tem jeito de autista. Eu não sou especialista na área, não tenho um aprofundamento na área, mas eu acredito que isso não é uma coisa que tem que ser objetificado ou tem que ter aparência. Tem que ter cara. Não é cara.
entendeu? Então, você vê, o próprio Estado, ele falha na prestação de serviço, porque isso aí entra na questão da inclusão, do desrespeito, da falta de empatia. E aí a gente vai lá para o princípio constitucional, da dignidade da pessoa humana. Porque, certamente, o Dr. Cauã, ele se sentiu ofendido com isso. Ele se sente uma pessoa com deficiência, ele é uma pessoa com deficiência perante a lei, e ele não é respeitado como tal. E, por ele não ter essa cara, ele não é tratado como um coitadinho, que muitas vezes as pessoas podem trazer essa questão. Então, a gente vê que tem um mal na sociedade nesse sentido de respeitar a própria lei que se cria. No DF, como eu citei, eu vou até trazer aqui o número da lei, a lei 6.925, de agosto de 21, que ela estabelece diretrizes, né, que seja observada a formulação para o público autista. Eu tenho artigo. Né? Então, assim, você vê, os próprios servidores, eles não respeitam a lei deles, que o DF criou. Eles não têm conhecimento ou não cumprem a lei federal, ou insistem em descumprir por causa de uma simples ou aparência ou falta dela em relação ao autismo. E aí vem outra questão que a doutora Ana Cristina trouxe. Inclusive, eu estou com esse julgado aqui por coincidência. Ela trouxe a questão do convidado a se retirar. Em 2019, esse tema ele foi objeto de julgamento no STJ, em recurso especial. Ou seja, ele subiu do TJ, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi até o STJ. Foi julgado. A escola particular, ela foi condenada por danos morais e materiais. Por quê? Porque houve uma falha na prestação de serviço. O Estado, ele criou a Política Nacional do Consumidor, o CDC, para amparar as pessoas vulneráveis. E quando a gente fala de vulnerabilidade, principalmente vulneráveis, quando a gente fala de vulnerabilidade, é uma pessoa mais forte e outra mais fraca. Então, a vulnerabilidade vai tratar a pessoa mais fraca. E não quer dizer aquela pessoa, novamente trazendo esse termo, para questão de, para ficar mais didático, não é o coitadinho. Eu sou vulnerável, você é vulnerável, qualquer um de nós pode ser vulnerável, dependendo do parâmetro. Se a gente está litigando com uma empresa, a gente é o vulnerável, uma empresa grande. Se a gente está litigando contra o poder público numa ação de responsabilidade civil, a gente, no caso, é o vulnerável. Não necessariamente perante o CDC. Então, a gente vê que é um debate que precisa ser feito. E ainda assim, ela trouxe um caso prático, um caso específico, da continuidade dessa prática do convidado a se retirar. Ou seja, a escola, ela não aprendeu com a decisão judicial. E por que o Estado, através de uma forma de prestação jurisdicional, se envolveu? Porque tem lacuna na lei. Ou seja, então, entrando aqui na sua pergunta, a gente ainda precisa aperfeiçoar as leis. Aí existem lacunas. Se o Poder Judiciário precisa entrar, não necessariamente quer dizer que a lei esteja sendo descumprida, mas às vezes falta uma lei e tem uma lacuna. E que as pessoas se aproveitam de má fé para entrar, né, nessa seara. E aí, trazendo também outros casos, entrando especificamente no tema por lado do consumidor, do CDC na prestação de serviço educacional, a gente tem outros casos, por exemplo, integridade física de pessoas com autismo na escola. Quem responde, a escola responde de forma objetiva. Eu não tenho que comprovar a culpa ou a vontade ou o dolo de quem cometeu o ato. Basta o dano, um nexo causal e a conduta de um agente, seja de um professor, seja de um funcionário da escola, em agredir aquela criança. Se houve uma briga na escola porque a pessoa foi preconceituosa com uma pessoa com autismo e agrediu, é dever da escola. A escola faltou com o dever de cuidado. Ela não vigiou, ela não prestou o serviço adequado, ela falhou na prestação de serviço. E aí é que a gente traz o CDC para a seara da escola. E aí tem também outros casos, que a doutora Ana falou, o fato da matrícula em turma específica, o atendimento especializado, porque aí você está pagando mais caro para ter um atendimento especializado. Sim. E esse serviço ele não vem a contento. Então, há uma falha na prestação, há uma violação clara do CDC. Fornecedor. E a gente pode trazer mais casos, limitação de alunos por sala, que é vedado.
A gente tem decisão no TJDFT, tem decisão em outros tribunais, em outros estados, que não pode, você não pode limitar. Não é, a lei, ela não proíbe. Você não é legislador, a escola não é legislador para criar norma, principalmente limitativa. Então, a gente tem várias lacunas que a lei, ela poderia se aperfeiçoar. A gente trazendo aqui o CDC para o caso específico, a gente tem no CDC 4 palavras: deficiência. E uma delas é que você tem que trazer você tem que facilitar a leitura, a informação, você tem que dar a deficiência, aliás, você tem que dar a informação correta para as pessoas com deficiência. A acessibilidade, mas não tem nada de autismo. Embora trate de forma genérica, não tem nada de autismo. E aí eu acho que quando você traz positiva o autismo numa norma, as pessoas têm mais chance de respeitar, embora no DF tenha havido essa falha. Então, eu acredito que comportamento das pessoas, a mudança na legislação, só mudar a lei em si, ela não vai funcionar plenamente, porque você tem que trazer, o governo ele tem que fomentar isso. O GDF, seja o governo federal como um todo, tem que fomentar isso. A gente tem várias outras leis, obrigatoriedade das empresas contratarem pessoa com deficiência, mas não tem obrigatoriedade não caracteriza a deficiência. Precisou a lei do autismo vir como uma lei específica para incluir na lei da pessoa com deficiência que ela é enquadrada como pessoa com deficiência, com todos os seus direitos e todas as prerrogativas legais. Então, vai além disso, é uma coisa muito ampla para se discutir. A gente pode ter várias soluções gradualmente sendo tratadas. Perfeito. Bom, como nós já estamos caminhando aqui para fechar o nosso debate, para ter uma igualdade de tempo, não são ainda as considerações finais, doutora Flávia, mas de 3,5 a 4 minutos para a senhora ficar à vontade a respeito, para dizer qualquer assunto que a senhora queira postar nesse nosso debate. Eu queria colocar sobre um evento que a gente vai fazer, Walter, no Eixão. Esse evento eu vou dar 1 minuto e meio para a senhora... Vai para eu falar? Então tá bom, então pronto. Então eu vou tratar outra coisa. Isso. Eu achei interessantíssima a pergunta que você fez para o Cauã. E eu queria também expressar o que eu acho disso. Porque, por que, então, colocar alguns autistas, né? Por que colocar como deficiente na lei, o que algumas pessoas perguntam? Por que autistas nível 1 têm que ter direito, já que eles conseguem fazer tudo, inclusive casar, né? Ter filhos e tal? Eu acho que é importante, porque existe a dificuldade. E existe claramente, principalmente para quem tem familiar. Quem conhece uma pessoa autista vai saber claramente que existe uma dificuldade. E toda dificuldade de qualquer ser humano, ela precisa ter um suporte, precisa ter alguma coisa a ser feita. Então, nós temos sim mães exaustas, mesmo com autistas nível 1. Mães que já chegaram à exaustão, eu conheço várias. Que precisam de um suporte psicológico, que precisam de remédio para continuar sobrevivendo. Nós temos autistas nível 1 que estão também sendo medicados, tomando remédios fortíssimos. Remédios da época da medicação do nazismo, os soldados nazistas, e são nível 1. São pessoas que passam em concurso, trabalham muito bem, são pessoas que têm uma grande eficiência, mas têm prejuízo. Então, existe um suporte que precisa ser dado. Se o nome na Lei Berenice Piana veio como deficiência, que seja para efeitos de lei, mas eu entendo perfeitamente por que isso veio assim. Que é justamente para que nós fôssemos amparados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pela Constituição Federal, que vai dar um suporte maior. Não é só a Lei Berenice Piana, é pouco ainda. É importante porque ela traz uma visibilidade, ela traz uma lei específica para o autismo. Mas nós precisamos de mais, porque realmente esse nicho, né, que é uma crescente, precisa de ajuda.
Então, toda vez que você precisa de ajuda, que alguém precisa de ajuda, você precisa construir políticas públicas, você precisa fomentar, você precisa ter leis. Então, eu acho que esse é um olhar muito importante. Você precisa falar. Eu acho que toda mãe atípica deveria falar, eu sou mãe atípica, eu tenho um filho atípico aqui. Eu sei que muitas mães morrem de vergonha. Algumas até preferem, não, eu prefiro que ele é um menino agitado mesmo, melhor não falar nada. E ok, mas eu sei o sofrimento dessas mães dentro de casa, sabe? E eu sou uma pessoa que eu divido o meu sofrimento. E eu quero, sim, no shopping, se o meu filho cair, eu quero que o brigadista venha e me ajude, entendeu? A levá-lo para o carro, como já aconteceu diversas vezes. Se ele estiver em crise num restaurante, que algumas pessoas olhem com um pouco de empatia, e elas vão olhar se ele estiver com colar. Né? E não vai ser aquela mãe que não educa o seu filho, aquela mãe que, olha que menino mal educado. Então, eu acho que as pessoas deviam sim gritar, olha, eu sou uma mãe atípica. E eu sou uma mãe atípica com orgulho. Eu tenho muito orgulho do meu filho. Eu sei que dá um trabalho, mas assim, eu tenho muito orgulho, eu sei da capacidade dele. Mas a nossa família sabe que dá muito mais trabalho do que crianças típicas. Então, a gente precisa ter esse olhar de solidariedade de forma ampla. Porque hoje, quem está ajudando esta mãe ou este autista é uma rede de apoio pequena. E a gente precisa que a sociedade ajude. A gente precisa de pessoas preparadas no shopping, a gente precisa de pessoas preparadas nas escolas, a gente precisa de pessoas preparadas em todos os lugares. Porque se acontecer uma crise, alguém vai ver e vai perceber, olha, ele precisa de ajuda, gente, não vamos criticar, não vamos julgar, que ele é autista e precisa de alguém que saiba. Eu compreendo, eu não quero crucificar nenhuma pessoa que talvez tenha que abordar um autista em crise, que é muito difícil isso também. Porque um autista, normalmente eles usam toda a força deles, quando eles não querem alguma coisa, e realmente pode acontecer alguma coisa com eles e com outras pessoas. Só tem 30 segundos. Então, essa pessoa, ela precisa ter conhecimento mínimo de como bloquear para que aquela criança não se machuque, ou que isso vem através de um mínimo conhecimento também. A gente precisa de preparo em massa, profissionais em massa se preparando para poder ajudar essas famílias. Doutora Ana, vamos também com os 4 minutos? Não são ainda as considerações finais. Tá joia. Primeiro eu quero validar tudo que a doutora Flávia acabou de citar, porque eu acho que ela tocou num ponto muito importante, que foi o preparo em massa da sociedade. Isso é muito importante, não só a escola, mas o shopping, o hotel, o parque, o restaurante, onde essa família, onde esse sujeito estiver, existir essa preparação. Eu, particularmente, faço esse trabalho de assessoria e consultoria nas instituições públicas e privadas, nesse trabalho de incluir um protocolo de atendimento de acessibilidade, e é muito importante. E eu queria, na verdade, deixar uma reflexão. O neurocirurgião, ou o obstetra, ou o cardiologista que vai operar um coração, eu vou fazer essa provocação aqui. Pois não. Ele vai usar o mesmo método científico lá do século XX para fazer suas intervenções médicas? Será que o médico ele vai usar os mesmos instrumentos, a mesma técnica, exatamente as mesmas? Eu vou falar porque a minha mãe, por exemplo, acabou de passar por uma cirurgia e eu fiquei chocada que o centro cirúrgico tinha um aparelho lá de robótica. Então, na minha visão, eu falei, como a medicina evoluiu? Como os aparelhos, os instrumentos e as técnicas evoluíram do século XX para cá? E por que a educação permanece no mesmo formato? Por que os instrumentos? Por que o modelo? Por que a sala de aula permanece enfileirada, uma cadeira atrás da outra, e o educador como o dono, proprietário do saber, né? Quando alguém fala para mim, a criança é uma folha em branco, eu tenho certeza que aquela pessoa não entende nada de criança. Não conhece sobre desenvolvimento infantil. Então, para mim, na minha visão, o que mais a gente precisa fazer é considerar o conhecimento, a história, a família daquele aluno e, a partir disso, fazer uma praxis, fazer uma catarse disso, dessa prática social inicial daquela criança, para uma prática social final na educação, considerando tudo que ela é. Não só em termos cognitivos, mas da linguagem, motor, psicológico,
tudo que envolve aquele sujeito. Quando a gente entender que a educação precisa mudar e que as nossas técnicas e que a nossa pedagogia precisa evoluir e ser significativa, talvez a gente esteja chegando num ponto ideal, mais próximo do ideal. É isso. Doutor Cauã, 4 minutos também para o senhor, doutor Cauã. Então, gostaria de agradecer. Agora não, depois você agradece. Pode falar aí o que não foi dito ainda. Tá, então, só para explicar um pouco melhor, em relação ao espectro, que é um espectro, né? Então, assim, os professores que são autistas, os alunos que são autistas, os pais e mães que são autistas, os locutores que são autistas, os médicos que são autistas, cada um sente de uma forma diferente. E dentro desse espectro, a gente tem um sensorial que é muito 880. Ou a gente sente mais cheiros do que as outras pessoas, as neurotípicas, ou a gente sente menos cheiros do que as outras pessoas neurotípicas. Ou a gente escuta muito mais do que as pessoas neurotípicas, ou a gente escuta muito menos do que as outras pessoas neurotípicas. O nosso sistema nervoso autônomo, ele é alterado, ele é diferenciado das pessoas neurotípicas. Então, o nosso sistema, que é o responsável pelos batimentos cardíacos, pela respiração, por coisas autônomas que a gente não pensa para fazer e o nosso organismo está ali funcionando. E por que eu trouxe essa abordagem aqui? Para as pessoas conseguirem entender que isso não é visível. Então, assim, as minhas dificuldades, que podem ser consideradas como deficiências perante a sociedade, de acordo com a lei de 2015, que é a LBI, né? Lei Brasileira de Inclusão, ela me garante isso porque o que eu tenho de alterado, ninguém aqui está vendo. Eu não tenho um exame genético que vai dar lá que eu tenho, por exemplo, a trissomia no cromossomo 21. Eu não tenho aspectos, características físicas que as pessoas podem ver que eu tenho alguma coisa. Então, é por isso que fica naquela coisa, ou louco ou gênio. Entende? Assim, mas porque as pessoas não veem, o que elas não veem é difícil delas acatarem, delas terem empatia, delas terem um respeito pelo outro, sabe? E isso envolve tudo, envolve tanto as crianças quanto os adultos que têm o autismo, sabe? A nossa pressão, às vezes, vai lá em cima, ou então vai lá embaixo, a gente fica com muito calor, ou então muito frio, só que é diferente das pessoas neurotípicas, o nosso calor é muito calor, então isso incomoda, e às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de falar, de se expressar, ou às vezes ela não sabe que ela está sentindo muito calor, ela sabe que tem alguma coisa incomodando ela, e ela não sabe falar o que é. Eu tenho um monte de coisa sensorial que se as pessoas me perguntarem, mas o que você sentiu? Eu falo, não sei, tem muita coisa que eu não sei falar, sabe? Quando eu estava fazendo a minha tatuagem, já tinha algumas horas o tatuador fazendo, e a minha esposa é técnica em enfermagem, e ela falou, pode parar. E aí eu e o tatuador olhamos para ela, por quê? Aí ela disse que minha boca estava ficando roxa, já estava todo branco, minha pressão tinha caído muito, eu ia desmaiar. Porque o meu corpo está sentindo as sensações, mas o meu cérebro não está processando isso, entende? Então, assim, é muito perigoso. Às vezes a gente posso estar sofrendo alguma coisa, eu posso ter alguma coisa pode estar acontecendo e eu não consigo detectar, ou falar, ou me expressar, né? Apesar de eu falar, de eu ser oralizado, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, assim, só para deixar claro isso, assim, que nossa deficiência, ela é sensorial, então ela é invisível aos olhos dos outros. Basta que as pessoas respeitem. As pessoas que são médicos lá da Subsaúde, que estão negando os nossos direitos, porque ele vai achar que as pessoas, mas qualquer um tira essa carteirinha aí, essa cipiteia. Eu falei, se você mentir, né? A gente não tá mentindo, sabe? A gente não tá querendo ser coitadinho. A gente só quer nossos direitos respeitados, só isso. Perfeito. Vamos nós, então, doutor Ivan? Vamos. Então, como foi discutido aqui, a gente tem... Infelizmente, a gente teve que trazer várias normas, positivar isso,
ter uma certa evolução nos direitos da pessoa autista, né? A gente teve a lei da pessoa com deficiência, a lei do autismo especificamente para trazer a questão, para aumentar o rol de direitos, né? Ou reconhecer o mínimo. A gente tem um CDC que vai reconhecer também o direito das pessoas com deficiência como um todo, a pessoa autista. E a gente, principalmente, a gente tem um poder judiciário. É triste quando a gente fala que tem que intervir, tem que o judiciário vir para positivar, para efetivar um direito que as pessoas negam, né? Ou por capricho, ou por desconhecimento, ou por qualquer outro meio. Mas negam. E alguém está sendo prejudicado por isso, né? O público com autismo. Então, eu acho que as pessoas também, elas precisam ter um pouco de empatia antes de fazer algum julgamento, por não ter uma vista superficial, olhando assim, criar essa questão da cara, tirar essa questão da cara em si, de julgar por cara. Eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo, independente de quem seja. E aí, quando a gente vê que a pessoa tem autismo, tem alguma deficiência, a gente tem que respeitar mais ainda, porque isso é a igualdade material, né? Isso, você vai tratar os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Então, essa é a questão que tem cunho constitucional, que todo mundo deveria saber. Então, acabo que compartilhando essa ideia para que essa discussão serviu muito para mim, pro dia a dia. Eu enriqueceu mais o meu modo de pensar. Quando eu vi alguém, eu vou olhar de forma diferenciada. Primeiramente, eu vou observar, vou conversar com a pessoa. Eu não vou fazer, embora eu não tenha feito isso até hoje, né? Mas isso me traz um enriquecimento, né? É um pouco de educação que eu adquiri ainda mais hoje. Eu acho que uma palavra que a gente tem sempre que levar na vida como um todo é a empatia. É isso. Agora, vamos conhecer um pouco do evento, né, doutora Flávia? Fala para nós. Sim, eu estou muito, muito feliz porque o nosso presidente da casa, o Délio, aceitou realizar esse evento. Por quê? Nós queremos muito, como comissão, trazer o convívio entre pessoas típicas e atípicas. Tudo que a gente está discutindo é justamente isso, é o olhar, esse olhar do preconceito, da discriminação, ele começa a acabar quando você tem um convívio. Então, nós estamos preparando um evento maravilhoso no Eixão, no dia 10 de dezembro, de 9 às 13 da manhã. Tá que dia da semana? Dá no domingo. Dá no domingo, vai fazer sol. A senhora jura? Vai. Eu já falei aqui com o São Pedro. Vai fazer sol. E a gente tem professores de boxe, professores de funcional. Que legal. Aulas de ginástica para pessoas adultas e brincadeiras para crianças autistas. É para todo mundo, não é só para autistas. Autistas e não autistas. E vai ter contação de histórias, brinquedos, tudo grátis, para que nós possamos fazer essa união nesse dia, trazer esse olhar para o autismo e acabar um pouco com o preconceito, porque quando a gente convive, a gente para muito com esse preconceito. Então, é isso que a gente quer. A comissão está se esmerando muito, Cauã está trabalhando de madrugada, para que a gente possa transformar isso num evento que também informe sobre os direitos. Tem a cartilha anti-bullying, para que as crianças saibam de forma positiva como não fazer bullying nas escolas, que respeitar o diferente é legal. Então, eu acho que vai ter muita coisa boa, vai ter não só informação, mas nós vamos ter essas atividades todas para crianças, para adultos. Os adultos, as crianças vão estar ali também, terão terapeutas para ajudar. Então, todo mundo vai poder curtir muito essa manhã no Eixão do Lazer. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, inclusive você, Val. Inclusive o seu Antônio Amaral? O seu Antônio Amaral está lá, ele vai estar lá, está esperando você. Você está convidadíssimo, ótimo, todo mundo aceito. Aqui. Né? E vai ser no dia 10 de dezembro, de 9 às 13 da manhã. Na altura da 109 Sul. E quem está fazendo isso, Walter? Quem está fazendo isso? É a OAB,
e a sociedade. São diversas empresas, empresas particulares, né? Não tem participação política. Excelente. Nisso, então é isso. A gente quer que a sociedade participe. Empresários, microempresários estão participando e se colocando à disposição para ajudar também. A gente está muito feliz com isso. É isso. Muito obrigado, senhora. Obrigada, eu que agradeço. Doutor Ivan, também muito obrigado ao senhor, mas eu tenho uma colocação ainda. Eu que agradeço, Walter. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar todos os espectadores, todos os ouvintes. A gente vai ter uma palestra amanhã, no dia 28, às 19h30, na OAB, no mezanino da OAB, que trata do CDC e a falha na prestação de serviços educacionais para a inclusão de alunos com transtorno do espectro autista. Então, foi o que nós procuramos de alguma forma aqui encaminhar, isso, né? Ótimo. Exatamente, a gente vai ter lá o convite é extensível a todos, tá? Chamem familiares, chamem amigos, sejam ou não autistas, ou pessoas que têm interesse, ou pessoas que a partir dessa conversa têm interesse em aprofundar sobre o tema. Então, todos são convidados amanhã às 19h30 na OAB. Doutora Ana, vamos nós também para as considerações finais, um minutinho. Muito obrigado mais uma vez e também pela gentileza. Eu que agradeço, Walter. Agradeço a TV Justiça, a você, Ana Cláudia, né, que fez o convite, todos os colegas aqui. Obrigada por essa troca tão rica que nós tivemos nessa tarde. Eu gostaria de deixar o meu perfil do Instagram, que é IAU, Instituto Ana Lacerda. Eu faço trabalho de acompanhamento especializado, individualizado de crianças, tanto no âmbito pedagógico, como muitas vezes acontece das famílias também irem para o processo judicial, e aí também eu atuo especificamente nessa área. E é isso, eu acho muito válido essa troca. Espero que esse assunto ele continue aí sendo recorrente, porque a informação é um modo de ajudar a sociedade nessa construção. Com certeza. Doutor Cauã, também muito obrigado pela atenção, por estar aqui conosco. Um minutinho para as considerações finais e já com o nosso agradecimento. Eu gostaria de te agradecer ao convite também da doutora Flávia e toda a equipe que está coordenando aqui os botõezinhos para fazer essa transmissão para a gente. Neto Silva. E também agradecer pela tua fala, que você falou que você até excluiu a palavra transtorno, você falou pessoas do espectro autista por várias vezes. Isso é muito positivo para a gente. E, além disso, a última coisa que eu queria falar é que, verdadeiramente, a gente está numa mesa redonda. Porque quando a gente vai, às vezes, dar palestra, eles falam que é mesa redonda, mas a mesa é reta, ela não é redonda. E essa aqui realmente foi uma mesa para debates, tudo muito organizado, com você direcionando a fala. Parabéns, isso foi muito, muito bom participar, viu? Estamos aprendendo. Muito obrigado ao senhor pela atenção, tá bem? Muito obrigado especialmente a você que está sintonizado no nosso programa, que estará de volta, claro, amanhã, e o convite está feito. Muito obrigado, portanto, doutora Flávia, muito obrigado, doutora Ana, muito obrigado, doutor Ivan, muito obrigado, doutor Cauã, muito obrigado a Ana Cláudia, que fez a produção do programa, os trabalhos técnicos com o Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.